Sejam bem-vindos ao nosso Café Espiritual, onde falamos do Evangelho na prática. Graça e paz! Esse mês de outubro vamos dar uma atenção toda especial às mulheres e à família. Hoje vamos falar sobre o tesouro que nós encontramos durante as dores e o sofrimento que passamos. Há um tesouro na dor. Vem comigo para descobrir. O lado bom de todo sofrimento é a experiência alcançada. Quando você sofre e passa por dias difíceis, você atinge uma maturidade e uma resistência que em dias fáceis você não consegue adquirir. É por conta do sofrimento e do dia mau, que é inevitável, que nós somos lapidados, amadurecidos e realmente cada tempo que vai passando, olhamos para o nosso passado e vemos que não somos mais o mesmo. E às vezes a gente nem acredita que passamos por aquilo e que conseguimos. Novas lutas, novas dificuldades vêm e a gente se depara com uma resistência que foi adquirida por conta de toda essa experiência. Quando mergulhamos no Evangelho para encontrar explicações para os dias difíceis, respostas dos porquês que tanto a gente tenta identificar as razões, o Evangelho nos deixa bem claro que é necessário esses dias. Eu convido a você a ler comigo Romanos 8, 28. Vamos lá. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo o que acontece comigo e com você colabora para o nosso crescimento. Faz parte e estamos sempre dentro de um processo, de um plano que Jesus traçou para a nossa vida. Como lidar com esse sofrimento? Como aprender a lidar com essa situação? Primeiro, entenda que para tudo existe um porém e um porquê. Às vezes você não vai descobrir de cara. Mas ao longo desse processo vai se clareando certas situações e que você vai entender, olha, agora eu sei por que eu estou passando por isso ou por que eu passei. Segundo, você precisa ter motivos para continuar. Não fique olhando para o sofrimento e para a dor. Olhe lá na frente. O porquê que você tem que ter bons olhos, por que você tem que ter otimismo, por que você tem que ter fé. Seus filhos se espelham em você, seu marido, sua esposa, algum familiar, algum amigo próximo. Você precisa ter razão para continuar. Terceiro, a vida não consiste só nesse sofrimento. Às vezes você está passando por uma luta interna, ou às vezes uma doença, ou um problema no trabalho. Mas às vezes são problemas isolados e muitas vezes você pode ter uma dificuldade numa área e na outra você ser imensamente feliz e realizado. Então, não fique focado e tentando achar que a vida toda é esse sofrimento. São situações, são ocasiões que muitas vezes se resolvem. Não há sofrimento que dure para sempre. Não esqueça disso. No livro de Tiago, tem uma passagem que deixa bem claro que toda luta que passamos nos traz maturidade. E o cristão precisa amadurecer. Porque se não ocorre um amadurecimento, ocorre o contrário, o apodrecimento. Então, em busca desse amadurecimento, vamos olhar o que o Evangelho nos traz. Abre em Tiago 1, verso 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. A perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. Quando você persevera, existe aí uma versão sua melhorada. Você
perseverou, você vai melhorar. O lado bom de toda dor é realmente o aprendizado. Esse é o lado positivo. Quando você aprende, você se torna uma pessoa melhor, mais madura, mais firme. Esse é o tesouro na dor. É engraçado, mas na parte prática funciona assim. Quantos de nós não olhamos lá para trás e não falamos assim? Nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje lá atrás, eu faria tudo diferente. E realmente faríamos, porque crescemos. Você não é aquela pessoa que você era ontem. Você cresceu, você aprendeu. Nossos pais é uma versão melhorada dos nossos avós. Nós somos uma versão melhorada dos nossos pais. E hoje nossos filhos estão numa versão melhorada com base em nós. Porque os aprendizados, as lições, toda a bagagem carregada ao longo da vida nos faz melhor, nos faz diferente. Quando observamos hoje em dia a relação de avós e netos, isso nos traz para uma grande experiência que casa aí com os evangelhos. A gente percebe que os avós hoje em dia, eles tentam passar o passado a limpo. Eles estão aproveitando uma nova oportunidade. Eles entenderam ao longo da vida que presentes não compram amor, carinho e aquele retorno daquela relação de ida e vinda do ser humano. Eles têm plena consciência de que estar presente é o melhor presente. Isso é maturidade. É você conseguir extrair de tudo aquilo que você não conseguiu com seus filhos, que foi em uma época diferente, uma educação diferente, valores diferentes. Você não era tão maduro, você não era tão ciente do que é a vida e do poder que você tem de produzir coisas boas numa infância. Hoje os avós têm porque passaram, aprenderam. Tá aí um outro tesouro que encontramos na dor, no sofrimento e no aprendizado. A gente aproveita as oportunidades e entende que elas são únicas, e quando a gente tem a chance de fazer uma nova história, a gente faz. Vão existir situações que realmente vai parecer o fim. E isso não é agradável. Aquela sensação de que você não tem mais aonde recorrer. Mas aí vamos encontrar um outro tesouro. Quando chega ao fim, significa que um ciclo se fechou para um novo ciclo se abrir. É no final de histórias que se inicia novas histórias, com toda a experiência, toda a bagagem. Tudo que foi errado sai de circulação. Você tenta acertar, você tenta corrigir, você não é mais aquele. Então, assim, não veja com maus olhos os dias difíceis e pesados e que tudo parece que é o fim. Veja que é a oportunidade de começar um novo ciclo, uma nova etapa, uma nova vida. O maior exemplo de tesouro na dor foi o próprio Jesus. É imensurável, é inexplicável. Quando a gente tenta pensar o sofrimento de Jesus na cruz, tanto físico como mental, não dá pra gente medir. Mas ele tinha um propósito, ele tinha um plano. E o maior tesouro de Jesus naquela dor foi a salvação. O maior tesouro foi a vida eterna. Esse é o maior exemplo para nós. Quando você pensa que foi necessário toda aquela dor, todo aquele sacrifício por amor a nós, eu peço para você voltar os olhos para a sua vida, para os seus sonhos, para o seu projeto, para as suas dores, para o seu sofrimento. Qual é o tesouro dessa dor que você está enfrentando? Você já consegue enxergar? Você tem um problema. Você precisa buscar a solução. Conseguiu solucionar? Resolveu? Aprenda a lição. É outra bagagem que você tem que ter. Quando você não aprende a lição dos problemas, das dores vividas, o professor tem que voltar, ensinar de novo
e repetir a lição. Para que você não tenha que passar de novo pelas mesmas dores, mesmos sofrimentos. Aprenda a lição e alcance a maturidade. Se torne melhor. Para que você não viva os mesmos erros, as mesmas dores, repetidamente. Vamos pôr em prática. Vamos achar um tesouro na nossa dor. Vamos alcançar essa lapidação de Jesus no nosso caráter. Vamos melhorar como pessoas. Vamos nos tornar mais maduros. Porque esse é o objetivo. A explicação, o motivo, o porquê da sua dor, quando você entrega a sua vida para Jesus, é que Ele quer fazer de você uma pessoa resistente, renovada. Ele quer reconstruir a sua estrutura. Tudo aquilo que é imperfeito, que não é válido, que não acrescenta, que não edifica, tem que ser tirado. E infelizmente, isso às vezes só acontece diante de sofrimento e de dor. Aprenda com Jesus, porque Ele é o Pai que educa e que ama. Fica aqui meu carinho, meu abraço, minha alegria em estar aqui dividindo com vocês a Palavra de Deus. Não deixe de nos acompanhar todos os dias às 10 horas da manhã na Rádio Alelaba, www.radioalelaba.com. Fica com Jesus. Tchau, tchau.